Curtis, agradeço você aceitar meu convite para fazer essa live. Já vou avisando, vou pedir VAPT, porque senão eu estou falido. E aqui, eu com a camisa, não foi o Ancelotti que me deu, nem o Neymar. Eu tenho essa camisa que eu comprei, muito legal, me lembro sempre o Brasil, e o azul lembra lá 58, e lembra sempre tudo que a gente tem na vida aí. Curtis, satisfação, as palavras estão aí com você. É um prazer muito grande falar. Obrigado mais uma vez por esse convite, né? É uma satisfação muito grande participar dessa live, principalmente nesse período que nós estamos aí, que é um período próximo já, um campeonato mundial, e sempre os mundiais é que trazem essa empolgação de povo, de tudo, e além disso, vem aquela surpresa, às vezes, e outras vai falando, ó. E vitórias. Então, tudo isso é muito importante nessa época. Inclusive, aqui, o pessoal já começando a enfeitar as ruas, né, esperando, e desejar que nossa seleção tenha uma melhora muito boa e que possa fazer uma boa apresentação nesse Mundial. Exatamente. Eu tenho uma grande esperança. Acredito treinador experiente, muito bom, né? Porque eu sou da mesma escola dele lá, mas eu já vi detalhes, a gente vai trocar uma ideia sobre isso aí, nesse jogo aí do Brasil, eu vi detalhes dele da escola, que não é novidade para nós, mas é uma novidade para quem não mexe tanto com a bola, uns entendem, outros não, tem dificuldade, e nós estamos aqui para esclarecer. Eu estou contente de ter você participando, e quem mandou um abraço é o Emílio Marques Mesquita, que teve um assunto a semana passada, eu vou levantar com você, da substituição do jogador, e tem um fato engraçado que, por ele não conseguir entrar no campo de voto do Neymar, o árbitro, que muita gente ligou para ele, agradeceu, que podia machucar mais ele. Beleza, essa é boa. Essa é boa. E é verdade, né? Agora, é o seguinte, o Brasil me dá muita esperança, Curtis, desde o jogo com a Croácia, que eu vi que houve já ajeitando a equipe, né? Dando cara para a equipe, assim, para nós que mexemos com bola. O que você acha disso? E nós vamos já falar desse jogo que teve recentemente. Eu acho também que essa parte desse amistoso que teve aqui foi um amistoso importante, né? Mas que todos os jogadores jogaram, ele fez 2 times, um primeiro time, praticamente um time base que ele tinha na mão agora aqui, ele colocou no primeiro tempo, e no segundo tempo jogou todo, como até nós fazíamos aqueles amistosos com as nossas equipes, joga o primeiro tempo com todo o titular, depois no segundo entre as reservas. Então foi o que aconteceu. Agora, demorou um pouquinho, é claro, que a nossa equipe não está ainda aquela formada totalmente. Está faltando um conjunto. E claro, cada amistoso que nós estamos tendo, desde a França, os outros, todos eles, sempre com uma equipe diferente. Então, isso é um pouco prejudicial, né, para a montagem da equipe, enquanto outras equipes na Europa estão já montadas, jogando há muito tempo junto. Então, é aquele problema do futebol, né? Muitas vezes, aí nós temos o quê? A parte individual muito grande. Muitas vezes, a defesa mais forte agora, a parte individual poderá prevalecer também em alguns momentos do jogo, para abrir uma defesa. Então, nesse caso, é importante. Mas o conjunto é o principal, né? É o trabalho tático que é feito, e com pouco treino, e com a equipe montada, e fazendo sempre jogos diferentes com os jogadores, prejudica um pouco a seleção. E principalmente que nós jogamos ainda com um time base, que não é bem o base nosso ainda no primeiro tempo, é o jogador que aqui estão, porque ainda ficou lá na Europa ainda o Marquinhos, ficou, desculpe,
O outro zagueiro, que é do Arsenal, né, que está convocado também. Não, Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães. Então, praticamente, é uma zaga que teria diferente aqui, né? E claro. O Martinelli também é um excelente jogador, porque ele é um jogador que já joga um pouquinho mais para trás, ali, armando. Taticamente é bom também. E chegando na área. Então, agora deve haver essas mudanças. É claro que não é um jogo assim, porque o Panamá, se nós considerarmos na parte técnica, não é uma das grandes equipes, fortes equipes técnicas, né? E essa Copa do Mundo de 48 seleções que aumentaram, ela deu margem para muitos times que são um pouco inferiores tecnicamente, então a estar presente, né? O Panamá vai estar presente. Inclusive outras equipes também, como a Haiti, que nunca pensaria de estar numa Copa do Mundo, está lá. Curaçao, são países que nunca apareceram no futebol mundial, né? Mas isso não impede também daquilo ter sido um bom treino, ter verificado, contra outra equipe. E vamos ver agora, que eu acredito que agora, contra esse último amistoso que vai ter, contra o Egito, que é uma equipe também muito forte, eu joguei contra eles lá, inclusive com a seleção de Gana, que era forte, nós ganhamos dele lá em casa, né? Mas é uma equipe que sempre se apresenta bem. Então, já eu espero que ele coloque já o time base, que ele já está pensando para estrear, com certeza ele fará isso, né? Então, nós já teremos uma base de uma equipe que ele está pensando em colocar em campo. Né? Curtis, ele já tem, pela minha cabeça e talvez pela sua também, claro, a gente vive isso aí muito, ele já tem um 95% um time, mas a questão é que agora vem esses da França, vem do jogo do Paris Saint-Germain, vem do Arsenal. Ele tem que agora ver como é que estão clinicamente, mas já estão em condição, então pode estar um pouquinho estressado, mas eu acredito muito no brilho da equipe, porque eu vi que o que ele está fazendo é seguindo uma escala. Essa escala ela é dura porque ela está em cima da hora. Então, o público brasileiro tem que ter uma paciência, e que é difícil o brasileiro aceitar às vezes isso aí, que no começo não vai jogar show de bola, não tem isso aí, o importante é ganhar. Mesmo se você falar assim, olha, primeiro jogo o Marrocos ganhou, nós ganhamos de 1-0, 2-0, mas que legal, tal, agora, e mesmo com o Haiti já vai ter dor de cabeça de novo. É normal isso numa Copa do Mundo, que os outros times também entram para morder, pode machucar, pode causar dificuldades. Agora, eu achei que eles precipitaram, vamos dizer assim, não era essa palavra, e trazer equipe que, claro, que não é do naipe para enfrentar o Brasil, vamos dizer assim, o que deveria ter sido. Aí é tudo invertido, porque a CBF trocou o presidente, essas coisas todas, e a política dificulta o nosso futebol no mundo. Então, o que eu acho que agora fizeram uma escala para ele ver direito um jogo que podia ganhar, não vou dizer de qualquer jeito, que o Panamá não é bobo, mas não é uma outra equipe do nível da Croácia, que nós já jogamos com eles. Já se torna difícil. Na França, aí é pedreira. Mas achei muito importante dar uma esperança. Eu fico preocupado, sabe com o quê, Curtis? Você vai comentar comigo aí. Com a festa, com a segurança no hotel, essas coisas, um pouco, se a família começar a envolver no meio, muita coisa, aí o bicho pega, que eu lembro da Itália, o Brasil de Lazzaroni teve dificuldade, foi abrir para a família, e teve dificuldades enormes. O Brasil na Rússia, parece que tinha pai e mãe de jogador fazendo churrasquinho na porta do hotel. Era um negócio absurdo que eu soube. E é lógico que aquele time, você falar, ganhou uma, mas na outra não dá outra. Mas me deu uma esperança, eu vi o Paquetá jogando melhor. Esse garoto Ryan mostrando muita qualidade.
brigador, mas eu já gostava dele no Vasco, ele entrava pelo meio, os caras davam porrada, para falar português claro, e ele conseguia sair, e foi bem. Esse Igor, que está na Inglaterra, também um brigador muito bom, o Hendrick entrou também para manter o ritmo, mas o legal, o primeiro tempo, eu achei que estava o time se preparando, e é normal não entrosar, você falou a palavra, muito séria. E vai encontrar problemas, vai ter que saber enfrentar, mas eu acho que é uma chave que o Brasil deve qualificar. Fala você, Curtis. Isso é realidade, né? Porque eu estou dizendo o Panamá, porque na situação de você ter um time um pouquinho, uma pressão maior do outro lado, para que os jogadores já também tivessem que ter um esforço maior. Mas o que aconteceu foi isso mesmo que se falou. Você que está com uma equipe que ainda não está ainda na área tática de grupo, assim, uma equipe mesmo, como se diz, ela vai demorar um pouquinho. E quando você não tem muito tempo para treinamento, como está sendo bem curto o tempo de treinamento, agora com essa Copa, então o que acontece? O time entra em campo e acontece isso com a gente nos clubes também, quando você não tem um tempo de fazer uma pré-temporada boa, tudo isso. E o que acontece no Brasil sempre começa a pré-temporada, até nos estados aqui, ela começa logo após as férias, então termina muito cedo e o jogador não se prepara o suficiente fisicamente, tudo isso é o que se encontra na Europa, até nós lá no mundo árabe, a equipe ia para a Europa, ficava um mês num hotel lá e treinando na Europa, também por causa do calor demais lá, mas ia se preparar, tinha um tempo de um mês para fazer uma preparação de pré-temporada. Então o que acontece? Essa equipe ela vai entrar em campo e vai demorar um pouquinho a se entrosar. Aí quando se chega mais ou menos no meio lá para os 10, 15 minutos, a equipe já está sentada no campo e começa a desenvolver mais. Confiança. Quando você termina, como terminou o primeiro tempo, o 2-1, ela começou mal. Inclusive a defesa nossa, o Panamá no primeiro tempo teve umas 2 ou 3 chances de fazer gol lá quando estava 1-0, né? Várias vezes ele teve perto da área. Então, é uma situação assim. E agora, o que demonstrou que nós temos, inclusive, um banco que é importante no futebol, em qualquer esporte, que às vezes o banco ganha jogo, porque se você tem uma qualidade no banco próximo do time que está em campo, quando há as mudanças, eles correspondem. Então, isso que é importante. Se você não tiver banco, é difícil. Somente no futebol de hoje, que tem muita contusão, tem cartão, tem expulsão, tem uma série de coisas, tem contusões, tem cartão amarelo, tem tudo isso. Você tem que ter um banco, como se diz, para ter uma força dentro do campo. Agora, o que acontece também é o seguinte, é o que vai acontecer com a nossa seleção. Após o jogo do Egito, nós vamos, inclusive, jogando, e na própria competição, você, na parte classificatória, que são aqueles 3 jogos ali, que você tem 3 jogos, dá para fazer uma preparação ali, e até fazendo algumas modificações até nessa hora. Claro. Porque ali você pode fazer isso, fazer modificações e tentar melhorar a equipe, tudo isso. E agora, depois, quando chega no mata-mata, que é o problema, você tem que estar com a equipe firme no campo já, em condições quando chega no mata-mata, que vai ter também uma condição de jogos mais fortes aí desse ano, e eu acho que... mas eu acredito que vai fazer vamos ver o seguinte, depois da primeira fase, é que nós vamos ter, inclusive, uma observação melhor para ver como é que está a equipe nossa mesmo, no primeiro, segundo jogo ali, não é isso? Claro. Curtis, aqui na linha tem o Soares, não estou conseguindo ler assim, Soares, da onde você é?
É um prazer. Você pode fazer uma pergunta para mim, para o Curtis, aí não há problema nenhum, principalmente para o Curtis, é nosso convidado. O Gipão também fazer pergunta para o Curtis. O Wagner, que é treinador, foi meu aluno no curso que eu dei aula para a CBF. Wagner, espero que está correndo tudo bem com você. Como é que foi o jogo domingo da Sub-18 com o Botucatu? Boa tarde, amigo. Boa tarde. O Curtis também está mandando um abraço para vocês. O Cris também entrou. Muita gente. O Perrota entrou, o Arthur entrou aí, né? Podem fazer pergunta e conversar com a gente escrevendo, claro. Me perdoa que eu não abro para entrar mais um, porque pode cortar a linha e atrapalha. E o que eu acho é o seguinte, precisa de tempo. Eu acredito da forma que ele está levando, ele está se adaptando, está na cara isso aí, está adaptando até rapidamente. E, inclusive, às vezes, na conferência de imprensa, às vezes ele solta uma piada para os caras ficar mais calmos, como italiano. Só que precisa ganhar o primeiro jogo. Eu acho que é muito, muito importante essa abertura. E um primeiro jogo nosso para mim, é o melhor jogo, o pior jogo para ser jogado, porque a equipe do Marrocos, para mim, é melhor até que a Escócia, é claro, e que o Haiti. Eu conheço bem Panamá, se nós estávamos falando. Eu trabalhei, estive no Panamá com a FIFA e tal, e o time deles sempre revelando jogadores. Eu me lembro os atacantes que jogavam na Espanha, Valdés, eu lembro do Valdés. Eles sempre tiveram grandes atacantes, não são bobo, mas, claro, não esperava. E para nosso conhecimento do público também, eles montaram a seleção, segundo a informação que veio, meio mais em cima da hora. E as dificuldades financeiras, os problemas que existem, eles não são amadores, claro, mas tiveram as suas dificuldades. Então, eu acho que o Brasil tentou aí fazer esse amistoso para alegar o público e também para dar moral para a equipe. Foi legal ver o Neymar no banco também, para motivar. Eu acho que o Neymar, claro, cabe no time, fiquei contente com a convocação dele, mas a gente sabe que ele tem também uns limites. E tomara que... E eu acho que é interessante, na minha cabeça, ele não jogar o primeiro jogo, nem até o segundo, porque eu conheço o Haiti, bate bem. E a equipe que eu trabalho na CONCACAF, 8 anos, e jogava contra eles pré-olímpico, ou ia em jogo deles no Copa de Ouro, para fazer análise. É uma equipe que perturba, mas não vai fazer mal, mas é perigoso para... Agora, eu acho que a partir do jogo da Escócia, da Escócia ele tem que entrar, não digo 5 minutos, tem que entrar uns 30 minutos ou mais. Eu acho que no plano, na minha cabeça, pode acontecer coisa que eu não estou falando. Do Ancelotti, um caminho seria esse para lançar o Neymar, porque ele vai ser melhor não guardar tanto e depois não classificar e ficar ruim. Mas por conta da Escócia. Fala você, Curtis. Eu acho que essa situação é boa, porque é o seguinte, de fato, se ele já está voltando agora, por exemplo, ele não tá treinando com a equipe ainda, até agora, então ele vai chegar lá no jogo contra o Egito e ainda não tem condições de entrar em campo. Então, é uma série de situações que você tem que preservar um pouco o jogador, mais um tempinho de treinamento, tudo, e participar mais da parte técnica, essas coisas, para poder voltar ao campo. Agora, você falou certo uma coisa do Marrocos, por exemplo. O Marrocos é uma equipe que cresceu muito. No último Mundial de 22, agora, o Marrocos foi 4º lugar no Mundial. Então, chegou a disputar lá o jogo, a semifinal, né? Para os times que foram para a semifinal. Sub-20 então, foi campeã, ou vice, foi campeã pro pré-olímpico, uma coisa assim. Eles já deram trabalho para o Brasil, bater no Brasil. Era sub-20, mas não interessa. Não, eles foram campeões do sub-20. Campeões. Então, eles foram campeões, foram muito bem. Eu me lembro do jogo deles. E tem que louvar também o trabalho de um outro brasileiro, já que estamos aqui. Até bater palma, você sabe a quem? O Farias.
que eu acompanhei a seleção dele no México, na Copa de 86 eu estava lá, e estava na mesma cidade que ele estava, o campo acampado. Estava lá no hotel, ia ver treinamento dele, fui ver jogos dele, ele deu um chocolate em Portugal. Marrocos não é bobo, não. E o Marrocos, claro que não pode comparar com as grandes escolas, mas não vacila, que esse aí é perigoso. Só para você endossar, Curtis, eles foram desclassificados para a final, que jogava com a Alemanha, a final lá na Cidade do México, estava lá com o Bonetti, e o que acontece? Ele, numa falta, o Rummenigge bateu da Alemanha, o meia da Alemanha, que era muito bom, o Rummenigge, presidente do Bayern de Munique, essas coisas todas, né, depois que abandonou o futebol, ele bateu uma falta, um jogador abaixou a cabeça. Aí ganhou o goleiro, perderam, segundo a informação, e aí a final foi com a Alemanha e a Argentina, eu estava lá, que é uma final normal, Argentina-Alemanha, e o Marrocos já ia surpreender ali. E eu vi que o Farias fez um trabalho técnico bom com eles, tático, e eles cresceram muito. E esse time não é os mesmos jogadores, mas eles estão evoluindo, isso é muito importante. Com certeza. O Farias é um dos nomes que cresceu lá, inclusive. Depois ele fez um grande trabalho no Fluminense também. Ele trabalhou muito tempo no Fluminense nas categorias de base. Ele tinha essa formação, ele fazia ele sabia trabalhar para formar o jogador. E quando ele foi para o Marrocos, ele foi lá fazendo esse trabalho. Depois ele passou mais para as equipes mais altas. Mas primeiro ele foi fazer um trabalho, um projeto lá para fazer o trabalho da categoria de base do Marrocos. E o Farias, inclusive, ficou tão bem lá que ele se converteu, né? Ele era muçulmano, agora ele faleceu há pouco tempo, né? Então, mas ele era muçulmano e ficou morando lá no Marrocos depois que saiu do futebol. Mas o que acontece... Pode falar. Ele saiu do futebol. O que acontece, o Marrocos é uma equipe que cresceu com esse trabalho e renovou muito jogadores, tudo isso. E com esse trabalho de base que eles fizeram há muito tempo, apareceram jogadores novos. E a maioria dos jogadores do Marrocos estão jogando fora do país. Não jogam no país. Agora, com relação a... Há 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu estava na Itália, trabalhando lá, e me ligaram, estava no campo, coordenava uma base lá, vizinha a Roma, no Rieti. E quando eu estou saindo do campo, me ligou meu volante do Catar, o Mobarak, que é dirigente lá hoje no Catar, esteve aqui há pouco tempo comigo, e que o Farias saiu do meu time, o Farias meteu na seleção, e depois o Evaristo, Dino Sani, puseram na seleção do Catar. E ele foi esperto, ele aproveitava talento, e tem uma história engraçada dele, escuta essa aí, Valtinho, ex-ponta do São Paulo aí, hoje é comentarista também nas Nações da Bola. Ele disse que num jogo do Fluminense, decisão, não sei se é juvenil ou júnior, antes da gente viajar para o Catar, isso aí. Eu estava no avião, os caras contaram essa história. E que ele falou pro cara do Vasco, atrasa, e o cara tava com a bola e o cara do Fluminense apertando. Ele atrasou, e não sei o que houve lá, o cara tomou a bola e fez o gol e eles ganharam. O Faria era incrível, tem história dele, nossa. Tem sim, muito manhoso. E foi pro Marrocos e brilhou. Mas 4 anos atrás, o Catar chamou eu para o Marrocos. O dirigente do Catar, que é o Mubarak, me chamou para dar um curso lá no Marrocos de gestão esportiva, gestão técnica, e eu fui. Olha, vocês querem saber, tinha uns 20 caras do Marrocos interessados, que às vezes não tem isso aí não. Tinha uns 5 do Emirados, tinha de Oman, tinha de Catar, tinha de diversos. Mas o interesse deles era muito grande. Eu conversava com um ex-capitão deles, da seleção do Marrocos, ele
Ele falava do empenho que os caras têm, a vontade. Quer dizer, esse pouco aí você vê que houve esse crescimento. Eles não eram bobos, né, Curtis? A verdade, meu time do Camarões jogou final com eles, ganharam. Como é que era o nome do time? O Casabranca. Raja Casabranca. Ganhou, era melhor. Na África, esse time jogou muito, o time tinha um bom valor. Agora, com relação ao Marrocos, o certo você falou aí, de que vai ser o primeiro jogo, e você sair ganhando o primeiro jogo já é um passo enorme, é um passo bom. De 3 jogos, já fazer 3 pontos no primeiro é muito importante. Agora, com relação às outras equipes, você mesmo falou que você conhece o Haiti lá, viu que tem essa dificuldade. Bastante. Mas quando essas equipes assim, que têm maior dificuldade técnica, tudo isso, é o risco que você falou, de contundir jogador, tirar jogador da Copa no início da competição. E como aconteceu com o Pelé no Chile, né, em 62. Exato. Ele saiu no primeiro jogo e o time jogou sem ele. Eu, no time, comandando aí, o Neymar recupera legal, entra legal, que você é o titular. Mas os caras, e os próprios jogadores todos sabem. Não tem um problema de clima mal, não vejo isso aí. Pode ser que blu lá, mas não tem nada. Ele é um jogador ídolo, vamos dizer assim, né? Claro. Teve seus problemas aí, mas parece que já acertou o eixo disso aí, e o pai dele deve ter ajudado ele, que eu conheço bem o pai dele, foi meu ponta-direita no União de Mogi, eu estive com ele em Barcelona. Ele é bom menino, eu convivi com ele ali um pouco em Barcelona, o Luiz Henrique era o treinador, o Messi, tudo, eu fiquei vendo o treinamento, tudo. Ele não é de aprontar assim, nada. Não. E eu fui na casa dele, já estava com uns amigos ali, com o pai, e veio assinar a camisa para mim, tudo, foi legal. Agora é humilde, é bom. Quando o Avelange foi também em Santos, ele foi lá recepcionar o Avelange e tudo. Isso que eu quero falar, porque você conhece bem o Avelange como eu. Uhum. Então, esperança aí que nós estamos precisando de um ídolo resolvendo. Tinha Romário, tinha Ronaldo, tinha Ribelino, Jairzinho, não preciso nem falar o Rei Pelé. Então, está na hora da gente... Para ele é uma, vamos dizer, uma last chance, né? Umas últimas chances que tem de ser campeão do mundo. Ou o Brasil... O Casimiro deu uma declaração agora há pouco, eu vi na televisão, que nós vamos procurar jogar, coisa assim. Tem seleções melhores. Aí o cara apertou ele, coitado. O cara desceu do avião, curso. Eu viajei muito. Você chegar do avião, os caras tinham que fazer contrato, tratar, lidar, é difícil. Então ele respondeu e segurou. Queria que ele falava o nome do time que é favorito. A gente sabe quem são os... praticamente pode chegar, que é a França, a Espanha. Eu vi a Bélgica ganhando agora da Croácia. É um jogo que é amistoso. Mas eu vi a Bélgica mais armadinha, melhor, mais finalização. Vi um pedaço, hein? E taticamente... e vai dar trabalho, vai dar trabalho. E quando eles começam a aproveitar os africanos, hein? O Haiti já é mais africano, é mais descendente do Caribe ali. Queria que você falasse, você jogou com Gana contra o Marrocos? Não, contra o Marrocos nunca. No período todo que eu estive na África, lá em Gana. Mas você sabia que eles eram pedreiros, né? Mas ele te conhecia porque nós participávamos de competições como a Copa da África de Nações, tudo isso, e a gente conhecia as outras equipes jogando. E sempre foi uma equipe que tinha sempre uma boa representação. Agora, aí tem o Marrocos, então, que está falando que vai ser um jogo difícil, mas que se sair ganhando já é muito melhor, já é muito bom. Opa! Quando outro time também que eu já também tem umas, não se conhece tanto assim, né? É a Escócia.
Mas eu assisti agora, esses dias atrás, aí, um jogo da Escócia, o Celtic jogando contra outro time de lá, o seu nome tem um nome grande lá. Então, o Celtic jogando contra o melhor time de lá, né, o Celtic, aquele verde e branco. E a final do campeonato de lá. Então, o Celtic foi campeão. E o Celtic tem alguns jogadores com bom nível, mas ele que deve dar o maior número de jogadores para a seleção dele, com certeza. Eles estavam jogando, me fugiu o nome da seleção, eu vi um pedaço deles, perigoso, porque eles estavam perdendo, tomando um pouco, não de chocolate, tomaram um contra-ataque. Aí o que acontece? Uma coisa assim, aí eu tive que sair, voltei, quando eu voltei, 3-1 para a Escócia, se não me falha a memória. Então, um time que reage, é um time de garra. Você lembra do Bremer, o volante que brigava com o Rivelino em 74? Era uma casca de vida. Curtis, eles têm muito interesse, você sabe. O Craig Brown, que esteve aí no Rio, quando teve o programa do Parreira, era o treinador, meu amigo da UEFA. Eles são aplicados em estudar o futebol. O Andy Roxburgh também ali, que é um cara que sabia injetar planejamento, essas coisas. Tudo isso, numa seleção, vem à tona, não vem, Curtis? Um bom planejamento, trabalhando com profissionais de qualidade, e o staff, principalmente, e dá confiança aqui. Você vê no Campeonato Brasileiro, quem tem um staff mais ou menos, vai mais ou menos. Quem tem os melhores, vão acabando... Pode falar. Porque o planejamento é uma coisa principal, né, numa equipe, né, você ter uma boa observação de jogador dos outros times. Por exemplo, eu tinha lá um X9 lá na TV lá de Bahrein, e o X9, sabe o que ele fazia? Nós estávamos jogando tudo no mesmo horário. Mas aí ele era torcedor do meu time, lá do Mubarak, no Mubarak. Mubarak. Tinha o Bahrein, tinha o Mubarak, tinha o meu Aluarda, que eu trabalhei no Aluarda, o Manama. E tinha os dois, lá o do Tião, lá, do Sebastião, que era o Extrafá. Que história. Que era do time do exército de lá, né? Mas aí quando surgiu a Guerra do Golfo, eu estava disputando o mesmo campeonato na época, né? Eu fiquei lá e durante a guerra toda, né? Não voltei. Fiquei lá treinando a equipe. Quando nós recomeçou o campeonato lá, nós ganhamos 3 jogos seguidos e já vencemos aí o campeonato. Planejou, treinou. Se eu viesse embora de férias para cá, eu não ia treinar e não ia acontecer isso, assim, talvez. Mas o que acontece eu gostava de jogar no Ramadã, que eles comiam pra caramba à noite, e aí depois iam jogar, lembrando assim, né, não podiam beber água, podia não fumar, tal, aquele negócio todo. E a minha família lá, tal, eu preparava o time. A gente fala uma gíria em futebol, paper training, um treino mais balanceado, leve, mas sabendo o que fazer. E aí eu consegui ganhar também jogos. É incrível, Curtis. Eu deitei e rolei numa parte, porque o conhecimento, ele ajuda muito. Claro, ajuda muito mesmo. Porque, cara, até para o conhecimento geral, assim, nós estamos falando no mundo árabe, né? Quem não sabe o que é o Ramadã é um mês de 30 dias de jejum do muçulmano, que cai numa data assim diferente todo ano por causa da lua que eles veem lá. Então, o que acontece? Quando chega no Ramadã, os muçulmanos, eles não podem nem beber água. Então, durante o dia, quando o sol nasce até o sol se pôr, eles não podem comer nada, não faz nada. Então, nem água eles podem durante o dia.
e só vão comer depois, então que só se põe lá por volta de 6 horas, 5h30, 6 horas, aí que eles podem comer à vontade, daí, como se falou, daí o cara tem que comer pelo dia todo. E o que acontece? Só os idosos e os crianças que não precisam fazer o jejum, o restante todo tem que fazer. E daí chega jogando. E o campeonato não para. Então, o que acontece? Olha o que é treinar. Fala para o público que é treinar uns caras que não comem. É difícil, no caso, né? Porque a gasolina é a comida. Pô, como é que fica? Reduzir a carga de treino, fazer tudo, porque o campeonato não parava. E o jogador, por exemplo, no início, a primeira semana, ele não afeta nada. Agora, quando chega a 15 dias, o jogador já não está nem conseguindo andar. Você comia muito matibus, Curtis? Matibus é um arroz com carneiro pesado, gente. Você comia, Curtis? Comeu? Eu comi muito. Muito. Agora, e um dia estava um rachinha com o Evaristo lá em Doha. Estava o Oswaldo Oliveira, Luiz Henrique, só fera. Carlos César, a turma toda. E eu jogando com ele lá, eu era fominha, gostava de jogar com o Evaristo, e aí o Sheik chamou lá para comer. E também no Emirados teve isso aí. E você vê que ninguém fala, não vou não, porque nós estamos jogando agora. Todo mundo, o Evaristo, vamos comer, vamos lá e come um pouquinho. Aí voltamos para o segundo tempo. O negócio é assim, absurdo, mas é a cultura deles, é importante o público saber. Isso é bom saber, porque tem as coisas também que você tem que fazer lá, que o muçulmano ele tem que... Eu fazia o seguinte, até eu usava uma técnica diferente para fazer meu planejamento, né? Então é o seguinte, você tem o treino, o árabe, o muçulmano tem que rezar 5 vezes por dia. Começa uma de madrugada, depois vem uma no meio da manhã, uma no almoço, né? Uma tarde e depois à noite, às 6 horas ali, na hora que o sol se põe. Então, o que acontece? E outra coisa, você, nessa hora da reza, você se lembra disso, nós tínhamos que parar o treino, porque os jogadores tinham que... Vai falando, eu vou falar depois. Você parar, eu falo. Depois voltavam para o segundo tempo do treinamento. Aí o que eu fazia? Eu pegava o jornal de manhã desde lá, alguém traduzia para mim lá, daí eu pegava e dizia assim, aqui, o início que hora que é a reza? X hora. Aí eu fazia o seguinte, quando ia fazer o treinamento, eu fazia, por exemplo, primeira parte, técnica, físico, técnico, até a hora da reza. Aí eles iam para a reza. Lá ficava quase 25 minutos, por aí, né? Aí quando eles voltavam, aí a gente fazia o segundo tempo, porque se tivesse trabalho tático, qualquer coisa, completava, fazia 2 terços. Porque vem uns filmes na minha cabeça, putz, eu ia lá, pô, você teve no Catar, né? Aí, e o meu era numa cidade longe, vamos dizer que aí era em Campo Grande, você está no Rio, aí Copacabana, Flamengo, e vai até o Campo Grande. Seria a distância que não é longe, com o carro e tal, mas leva uma meia hora, 40 minutos, e o cara vinha me buscar no hotel. E aí, eu me lembro que eu chegava no treino, eles estavam... eu estava preparado para dar o treino, vou resumir a história, e aí eu olhava assim, eles estavam escondidos lá em cima. Isso aí me ajudou num emprego, rapaz. Eu estava conversando, sendo entrevistado e tal, com um cara. E aí ele falou para mim, você fez isso? Eu fiz. E tudo com bola, tal, meu treino, tal. E eles ficavam lá em cima escondidos com o carro e desciam para o treino. Isso antes de rezar. Quando eles desciam uma meia dúzia, descia muito não. Eu via tudo lá em cima, querendo saber se tinha bola. Porque eu jogava de bola no campo, Curtis, nossa, era comigo mesmo. Isso. Aí eu jogava bola, eles desciam. Aí a gente era mais Caxias, tinha o treinamento físico também, que o pessoal tem que entender que lá o treinador às vezes tinha que dar o treino também físico até. E aí fecha o portão, eu falava pro cara.
Eu esqueci o nome. Close the door, em inglês. Aí começava, falei, agora vocês vão ver só a bola. Deixa a bola um pouco de lado aí, vem cá, vai dar uma corridinha. Vai fazer isso. Vamos fazer algum abdominal, fazer alguma coisa. Que era a fase de, eu não digo de preparação assim, mas tinha que tomar um cuidado. 3 horas tocava lá, Alá, o acabar, que você falou aí. Eu só faltava ir rezar com os caras. Eu comecei a ver que eu precisava do intervalo no treino. Negócio assim. Eu falei, vai, meus filhos, vai lá rezar e reza pro treinador também não cair. Porque a cultura deles é essa, você não pode proibir os caras de rezar. Eu vi o Roberto Pinto. Roberto Pinto foi trabalhar e o Roberto não tinha manha disso aí. Tremendo jogador, craque de bola para mim, tudo. Tio dele mais ainda, o Jair, ele falava assim, por que vocês sentam no chão para tomar chá? Não pode sentar no chão para tomar chá, tem que sentar na cadeira. Você vai falar para japonês não comer sashimi, essas coisas aí, você tá roubado. Falei, não, Roberto, não esquenta. Aí um dia eu estou no vestiário, chegou o Califa. O Califa, eu acho que ele tomava um whiskyzinho escondido e estava gordo, zagueiro central. Entrou, o Roberto falou assim, esse tomou e comeu carne de porco. Falei, Roberto, não abre a boca aqui, que nós vamos apanhar já. Mas é mesmo, né, Curtis? Tem a cultura dos caras, tem que se adaptar. Tem que adaptar tudo isso, claro, né? Não tinha jeito. Essa Copa aí, você acha que vai ter que se adaptar a algumas ideias do Trump? Eu já explicou. Olha aqui, ó, o que eu vou falar para vocês é que tem umas coisas que iriam colocar no Mundial, que era no intervalo com mais música, mais show. Se fizer isso aí no Brasil, os caras vão gostar. O funk, o samba, principalmente aí no Rio, então, São Paulo também. Mas, Curtis, é interessante se adaptar isso aí, porque a gente conta com muita segurança nessa Copa. E eu trabalhei em Bahrein com um time de iranianos, que era o Manama. Os pais fugiram do Irã, naquela época, não sei, do Shah, de algum dos Ayatollah. E os filhos estavam lá, jogavam com o Sebastião, a dupla de zaga jogava comigo. Eram os caras aproveitavam, eles tinham uma raça que não era mole. Que eu vou chegar agora no Irã. Tomara que não haja nenhum problema lá. Eles jogam bem, hein, o Irã, Curtis? Não, o Irã tem bom time. Inclusive, eles têm um time, sabe? O Irã tem um apoio muito grande com o esporte lá. Então, tá essa dúvida se eles irão ou não. Mas eu acredito que não vá para uma guerra dessa, para jogar essa Copa. Não sei. Os Estados Unidos que vai dar toda a segurança, tudo isso, mas não sei. Porque o Irã tem uma boa equipe mesmo, lá no Oriente. Mas, inclusive, eles têm também um trabalho muito bom, tem uma equipe boa. Agora, no esporte que o Renato está lá, deu beach soccer. O técnico que está com ele trabalhou com o beach soccer lá. O técnico, me falha a memória. Ele esteve comigo dando aula aí na Associação de Treinador no Rio. Um senhor gordinho, ele falou, eu treinei beach soccer no Irã e treinei, tinha experiência o cara. Eu acho que talvez é esse aí, não sei. O Irã tem um bom time, ele também está sempre nos melhores times, nas finais lá do beach soccer. Eu queria aproveitar Pode falar. O que entrou aqui, o Arthur Kramer, coronel Arthur Kramer. Eu estou vendo. Entrou, Um abraço. O Arthur Kramer é esgrimista, foi campeão brasileiro, tudo isso. Parabéns, Arthur. Vamos fazer uma live de esgrima, mas eu saio fora entre o Curtis. Ele foi comandante, inclusive, da Escola de Educação Física e foi muito bom, muitos anos de instrutor, dos amigão da escola. Um abraço. Trabalhou também com o Bonetti,
Também. Bonetti também, meu amigo, também. O Kramer também, muito ligado ao Bonetti também, todo. E o nosso amigo lá, como é que é, daqui de São Paulo, me fugiu agora o nome dele, o Cláudio Aguirre, trabalhou... Cláudio Aguirre, nós trabalhamos na mesma cadeira há vários anos lá na escola, né? Ele era do voleibol e era do basquete e do futebol. Então, é um amigão também que nós trabalhamos muitos anos juntos. Ali era uma escola e era um grupo daquele que se diz assim, no Exército, né? Você, quando for... Você nunca boa memória. Você nunca vai sozinho. Você vai para qualquer tarefa, qualquer jornada, e nem, todos voltarão juntos. E tinha até lá uma que dizia, isso de guerra, né? Vivo ou morto, todos voltarão. Ninguém ficará para trás. Então, era o tempo do Exército. Eu tenho uma história com a Escola de Educação, mas eu queria falar para o Arthur Kramer. O nome dele é o nome de um grande treinador alemão que pertenceu à FIFA, muito respeitado. Walter Gag falava dele. Eu, quando estou nos Estados Unidos dando curso em 77 para universidades, eu estava num lugar e tinha um material que levaram para lá, era do Kramer. Me fugiu o primeiro nome, mas era o Kramer, que era um velhinho, cabelo branquinho, mas que fininho que trabalhava. Coca-Cola, com o Bonetti trabalhou ele também. Lá na FIFA, com a FIFA. É muito interessante, Kramer. Kramer, um abraço, parabéns para você. Aqui tem um clube que trabalhei no escolinha, o Pinheiros, que é muito bom de esgrima. Muito legal. O Gabriel Carvalho, o treinamento se entrou. Gabriel Carvalho, você treina o quê? Aonde? Pode pôr aí. Faz uma pergunta. O Kramer, faz uma pergunta para o Kurtz. Seria legal também. Olha, porque eu queria que vocês entendessem que a live é simples, mas a gente procura clarificar as coisas. Eu vou na pergunta direta ao Kurtz. Kurtz, quem são os favoritos para você da Copa? Bem, favoritos, eu acredito que, pelos os jogos que tenho visto de amistosos, essas coisas, eu acho que a França, inclusive, fez um excelente jogo contra o Brasil e tem um time já jogado há muito tempo. O outro é a própria Espanha. A Espanha também tem um time muito forte hoje. É um time também tem jogado também muito tempo. O Yamal, que joga pela direita lá, outro pela esquerda. O Yamal, se não me engano, ele está com também o mesmo caso do Neymar, que teve uma contusão lá também, talvez estava tendo visto que talvez não jogasse, né? Não sei. Eu não vi toda a Espanha. Aí é uma perda dura para eles. Não, para eles também. Aquele garoto também. Ele pode ser considerado uma perda do Brasil do Estevão. Então, o Estevão também, que era um jogador certinho, o que ele estava jogando, impressionante, o garoto lá, né? Ele jogando e com certeza seria um dos chamados também. E o outro também, a gente fala, no momento, com esses jogadores de defesa que nós temos, que vinha jogando bem, inclusive no PSG, se contundiu, e está fora o Militão, né? Militão. Eu ia te mostrar, eu fiz uma lista aqui, escalei seleção, escalei Poncelotti. Vai lá. E sabe quem eu pus no gol? O Weverton, que para mim me parece mais seguro que os outros ali. O Wesley, lateral direito, o Militão não pode jogar, que você falou, o Militão ainda está aqui de reserva no Marquinhos, no meu... Porque eu não sabia se ia ou não ia, mas ele ia jogar. Para mim, ele era o lateral do Brasil. E joga também de lateral. O Gabriel Magalhães, o Alex, eu pus lateral esquerdo, o Rafinha, o Paquetá fazendo o banco do Rafinha aí, Danilo e Casimiro. Luiz Henrique, o Hendrick, porque saiu o Estevam. Para mim era o Estevam e o Luiz Henrique. Eu pus o Hendrick de reserva ali, dele, o ataque o Neymar tem que estar nesse time aí, eu pus o Neymar,
mas tem outros jogadores que o Matheus Cunha, taticamente, é importante para ele lá, mas não acredito que ele ia... Se o Neymar está 100%. E o Vini Júnior de ponta esquerda. Eu fiz um time assim, né, um 4-3-3 e tal, mas hoje eu vi um comentário muito legal que falando para meter o Neymar e pôr um time mais defensivo no meio de campo, um pouquinho mais. É válido, mas ele sabe onde aperta o calo dele. O que você está achando do Ancelotti? Eu acho que o Ancelotti ele não pode fazer uma avaliação assim nessa situação, porque é o seguinte, agora, fazer uma avaliação de quem é o Ancelotti, pô, não tem nem dúvida. É tremendo treinador, conhece tudo, e por isso e além disso, ele tem uma coisa muito importante, o treinador, que eu digo sempre que o treinador, uma das coisas principais que tem é ele conseguir administrar as vaidades. Quando você tem uma equipe só de jogador de peso, assim, só de estrela, ele tem uma maneira muito boa de comandar esses grupos, assim. Então, isso é uma das vantagens dele. Também na parte de conhecimento, cara, experiência, tantas vezes campeões, tudo isso. E também já teve uma vida também muito... como profissional, ele também foi um jogador que jogou muito tempo no Milan. No Milan, na época que o Milan era o time que ganhou, foi 4 vezes campeão da Itália, campeão de Champions League, tudo isso, porque foi na época, ele jogou junto com o Van Basten, o Gullit e o Rijkaard, os 3 holandeses que ele levaram. Inclusive, naquela época, os times da Itália, principalmente, faziam muito isso. Eles contratavam jogadores, faziam como se fosse até uma maneira de você formar uma boa equipe. É você chegar e fazer uma coluna cervical, colocando um excelente centroavante, um bom meio de campo, e um zagueiro ou volante aqui na defesa. Essa linha forma aqui, depois você completa com os outros em volta. E ele jogou nesse time do Milan também. Então, vamos dar um apoio, vamos ver, né? Porque o que ele está tendo de problemas é um problema sério. Agora... falta de tempo e o principal é que a CBF demorou muito tempo para decidir. Ele estava menos de um ano agora, ele está menos de um ano, acho que está um ano só dirigindo a equipe. Então, aqui, não sei se é tudo isso. Então, mas a verdade é um ano, mas eu acho que eu, pelo menos quando trabalha, poucos dias, mas a gente sabe trabalhar também, sabe montar. Mas claro que não é a seleção brasileira. Kurtz, você aqui na linha tem o Gabriel Henrique, que é um corintiano roxo. Trabalha comigo aqui em Botucatu. Tem um grande preparador físico, espero que seja ele. Faz uma pergunta, manda um abraço para nós aqui, se é você mesmo. Carlito Macedo, trabalhou muito pela Arábia, trabalhou no Flamengo, trabalhou no Santos. Então, gente boa, um camarada enorme. Trabalhou também com o Cabralzinho. E para falar em Cabralzinho, aqui na linha tem o Najem Abed Mohamed. Salam aleikum, Najem. Najem, talvez eu tinha um empresário da gente, estava no curso no Marrocos comigo, estava lá no curso do Marrocos, que o pessoal do Catar me levou para dar para os treinadores, para os gestores de esporte. O Carlito, um grande preparador também. O Rod Quintino está na linha também. Eu estou pegando quem é o Arthur Kramer, prefiro ouvir para aprender. Olha, o Arthur é daquela escola mesmo, já percebi. Beleza. Arthur, eu que o diga, porque eu vivi ali e fiquei muito feliz. Eu tenho uma história ali, Kurtz, que eu fui falar com um general que meu pai arrumou. Meu pai era danado. E foi me ajudar. E viu que eu estava fazendo educação física, estava no 2º ano aqui em Santo André. Jogava para a faculdade, ganhava bolsa.
E foi tudo bem, graças a Deus me ajudou muito e era aquilo. Aí o general falou assim, você atualmente você quer ir lá para... Era para a Urca que eu queria ir. Por causa do Cláudio Coutinho, por causa de vocês que estavam lá, que são bons. Era a escola, rapaz. Para mim até hoje, sempre, né? Eu me considero, não membro lá da escola, mas considero uma pessoa bem-vinda lá. Kurtz, ele perguntou para mim, você quer ir para... O general sabe que não é fácil. Ele pegou, falou para meu pai, mas ele quer... Você está estudando? Estou fazendo educação física. Que ano você está? Segundo? Falou, pô. Aí ele falou, mas o que você quer fazer lá? Se você já está quase formando. Eu estava acho que em terceiro ano, estava na boca já. Que você quer? Eu dei razão para ele, né? Tinha que dar também, ele era o general. Aí ele, aí ele pegou, falou, ó, você termina lá, e olha, foi tudo bom para mim, isso aí foi a melhor coisa da vida, porque depende da pessoa, eu fui estudar mais, fui pesquisar, tanto que até hoje, não há hoje, mas há pouco tempo atrás, eu troco ideia com vocês sobre livros que tem lá na Escola de Educação Física, o material, eles têm uns livretos muito interessantes de formação de psicologia. Eu sei, acho que eu sei mais que você, de tudo, de tática. Você me deu um dia um trabalho de tática muito legal, que era da Escola de Educação Física. O Cláudio Coutinho fez para 78. Tudo era ali, rapaz. Tinha um orgulho de estar ali, às vezes, dando aula. Nossa, e eu vi o Flamengo treinando na base lá. Nossa, nossa. Mas muito legal, Kurtz. O Arthur, obrigado, ele está participando. O Rod Quintino, deixa eu ver se o Nagin, salam aleikum. Fala italiano com ele. Takalame, fala. E o Kurtz, o que eu acho legal da nossa live, que ela é internacional, e há um respeito muito grande pela gente que trabalha aqui, que faz esse trabalho, e obrigado por você estar me aturando. Antes de dar as considerações finais, Kurtz, Brasil classifica e jogaria com quem na outra chave? Você tem ideia, Kurtz? O que acontece é o seguinte, se você, eu não fiz ainda esse estudo de mais ou menos fazer aquele estudo. Vai dar live. Mas há uma possibilidade, se o Brasil declassificar, numa das situações, de talvez já depois da classificatória, nas oitavas, ele já pegar a Holanda. Pode acontecer de pegar a Holanda de novo também. Agora, você falou que as seleções que eu achava... O 10 da Holanda é o Memphis Depay, que joga aqui no Corinthians. Ele foi hoje, falaram que ele é o número 10 lá na convocação. Viu, Gabriel Henrique? O 10 da Holanda é o teu meia esquerda do Corinthians aí. Mas o outro time também, que além da Espanha e da França, que a gente pode colocar também é a própria Argentina, né, que vem ganhando, vem jogando, vem classificando. Classificou em primeiro do grupo aqui do Brasil, que substituiu o Brasil já nas classificatórias, né, na classificação. E a Espanha é mais ou menos base. Só que tem um detalhe, né? Que o time da Argentina já está um pouquinho rodado, né? É um time já com a faixa etária, os jogadores já mais... O Scaloni jogou na Itália. Então, a escola, ele estudou a mesma escola minha lá na Itália, que eu tenho informação, se eu posso estar errado. E eu vejo que eu pensei, não vai vir mais jovem no banco, falei, será que vai aguentar esse tamanho da gente? Aguentou tranquilo, está indo bem cada torneio, cada apresentação, dá para ver isso aí. Eu acho muito legal um treinador se adaptar, né, Kurtz? Isso. Jovem, um veterano, tem que se adaptar, tem que se virar. E eu vejo uma coisa legal no Ancelotti, ele nota muitas coisas interessantes, mas que eu vejo de importante do último jogo. Eu analisei algumas coisas, aprendi com o Bonetti aí. Analisamos um trabalho deles antes de entrar no campo, quando entraram no campo,
E aí é muito importante. Você não acha que essa atmosfera, o aquecimento, o jogo, tudo, o que você acha? Isso aí não ajuda você a perceber para esse time aí tá a fim de ganhar, tá a fim de jogar sério, tá tão concentrado, não é porque é o Panamá, vamos dar isso que eu vi a qualidade. Aí eu falei, pô, o Brasil deve ganhar esse jogo, claro, mas influi. O que você acha disso? Eu acho que os jogadores que lá estão e o Ancelotti também, outra qualidade dele, como tem outros treinadores também aqui, que ele faz muito grupo, ele dá um apoio para os jogadores, ele forma um grupo ali, que eu acho que é um grupo que está concentrado. Eu acho que o grupo tem que ser isso. Quem estiver jogando, como se diz sempre, o jogador está jogando, é titular, e a reserva diz para o garoto sempre, treina, não fica relaxando no treino que está na reserva, porque o dia que você entrar, você tem que estar muito bem, claro, talvez para disputar a vaga. Né? Então, esses detalhes. E ele faz muito bem isso, ele faz o grupo, e eu acho que tem todo o apoio. E pelo que você tem visto, o time o grupo que está focado, né, para ganhar. Agora, aquele detalhe que você falou, esse negócio de misturar muito assim, deixar muita vontade, como foi aquela seleção que o Ronaldo levou 10 amigos, alugou uma casa de 9, 10 quartos para poder botar todo já mundo. Sei qual aí, já sei a qual família toda. Então é uma coisa assim que às vezes tira um pouquinho o foco do jogador, né? Porque ele fica preocupado com os problemas, talvez lá perto, claro que tem que dar atenção para a família, mas a família já está acostumada a viver nesse esquema. Futebol é isso aí, né? Tem que o jogador concentra, o jogador tem que viajar, o jogador tem que jogar, tem que viajar, tudo isso, às vezes fica um pouquinho fora. E para essa Copa, então, agora interessante outro detalhe também, que não é uma Copa que vai ser muito desgastante para o jogador. Ele vai ter uma recuperação até um pouquinho maior, porque são 48 times, então aumentou o número de dias de jogos, por exemplo. A Copa vai começar no dia 11 de junho e termina no dia 19 de julho. São 38 dias aí de competição. Então, com essa quantidade de jogos, vai ter que dar um espaço um pouquinho maior, porque vai ter outros jogos que tem que encaixar ali, e vai ser uma das Copas com o maior número de dias, né, de competição, por causa dos 48. E vai ser a Copa atípica, né, também no sentido de que é a primeira Copa, depois de todas essas que já tivemos, que vai ser disputada em 3 países diferentes. Já tivemos o exemplo do 2, que foi o Japão e Coreia, e agora temos o risco de 3. Inclusive, a Copa de 30 também, quem não sabe, ele já está definido onde vai ser. Uruguai, Argentina e Portugal, Espanha e Marrocos. Marrocos vai ter uma fase do Campeonato Mundial de 30. Então, você vê, outro de três países. Agora, o que acontece é o seguinte, se for analisar com o jogador, essa Copa, por exemplo, fala 48, o jogador vai jogar muito mais. Não vai jogar muito mais. Se você pegar a tabela de jogos, com 32, o país, para ser campeão, tinha que jogar 7 jogos, até a final. 7 jogos e sair campeão. Esse agora vai ter 8 jogos para cada país. Vai acrescentar só um jogo a mais. E, em consequência, agora, o que vai acontecer? O resto vai ser tudo igual, oitava, no mata-mata, para definir quem são os 4 finalistas, é que vai ter uma rodada a mais só. Então, no mata-mata, que vai ter uma rodada a mais só, para poder definir os jogadores que vão para a semifinal. Então, vai aumentar muito pouco.
Mas o anterior ali, antes, é que vai ter, então, no mata-mata, tudo que vai acrescentar o número de jogos, né? Então, eu acho que é um campeonato que vai ser até um pouco mais desgastante, pode ser, porque o jogador, por exemplo, de 3 países diferentes, ele joga e pode classificar numa situação que ele tem que ir para o outro, jogar lá no outro, né, no outro país, não vai ficar só dentro do país, ali dentro do lugar que ele está. Então, isso também desgasta um pouquinho mais, vai ter mais viagem. Um pouquinho aqui. Mas, Curtis, eu acho que tem uma vantagem grande, Curtis, do mercado de trabalho. Por exemplo, há uns tempos atrás eu trabalhei com seleções medianas, né? A própria África do Sul está lá também, eu trabalhei com ela. O que acontece? É um mercado que abre, que é melhor, que é bom para os treinadores, jogadores brasileiros. O que você acha disso? Eu acho que é muito importante isso aí. Isso é interessante porque ele vai dar mais, vai valorizar mais outros países, né? Vai ter mais países podendo jogar, porque países com nível técnico mais baixo, hoje em dia pode competir para poder tentar se classificar, tudo isso, e também na parte que você falou, a parte financeira, porque acontece... Eu vou te falar por que curte um lance aí. Eu estava trabalhando com uma seleção aí, o Caribe, acho que era Barbados, e aí ganhamos um jogo para classificar. Passamos uma fase, uma história de jogo, mas ganhamos. Aí o que acontece? O presidente falou comigo, o diretor, olha, agora já a gente pode... Tá bom que nós fizemos. Falei, tá bom que nós fizemos. Vocês vão perder. Não, vocês vão perder o quê? Falei, vocês vão perder dinheiro. Aí a FIFA, cada jogo, X. Aí quando eu vi, acho que passou no dia seguinte, reunião. Nós vamos entrar. Isso aí. É lógico que tem que entrar. Dá um dinheirão. E agora vai dar muito mais, acredito. Vai ser bom financeiramente também para as federações. E para nós que trabalhamos, às vezes, com seleção aí fora, é muito, muito bom. Porque, para nós, digo para todos os treinadores, preparadores, gestores, como quiser, é um mercado muito bom e é interessante. Futebol sempre é interessante. Curtis, eu queria te agradecer você, mas antes de agradecer, eu queria fazer outra pergunta para você. Nós não falamos do nosso assunto, que é a África. Eu acho que eu vou atrás do Jairzinho e do Carlos Alberto Torres, nós estávamos no México. Eles falaram assim, Falopa, qualquer hora vai jogar Brasil contra a África. Ou qualquer hora joga África contra a África. E vai acontecer o África contra a África no jogo da França. Isso. Eu lembro aqui agora, contra o Senegal. E um detalhe, o Senegal é time perigoso, é bom, não é igual à França, mas os jogadores da França saem muito para o Senegal. Tem uma academia de futebol lá que eu sei, eu estive lá no Senegal jogando. E eles no Japão, que você falou 2002 aí, bateram, a França veio cheia de moral, foi campeã do mundo, eles bateram a França. Fala você. Porque, por exemplo, a França, que tem os países, por exemplo, que na África... Colônia. As colônias que foram na época de francês, alemã, e lá em Angola, Cabo Verde, lá em cima, tudo isso, eles fazem um intercâmbio maior, porque a França já prefere levar um jogador de países também, claro, tem uma qualidade grande, por exemplo, Senegal, falo francês, Camarões, que também sempre teve seleções fortes, tudo isso, os clubes levam esses jogadores, inclusive, e para a Alemanha, principalmente, agora a Alemanha que é interessante. A Alemanha, quando contrata, Bayern Munique, esses times grandes, o jogador, quando assina um contrato, ele tem uma obrigação de aprender, de fazer aulas de alemão. Legal. Dentro deles, eles têm
não dá para o intérprete, não. Ele tem um intérprete por um certo tempo, mas ele tem que comparecer nas aulas de alemão, tudo isso para aprender o alemão. Mas o que acontece agora é o seguinte, na África, por exemplo, a facilidade é essa. Por exemplo, jogador de Angola, a maioria deles jogavam tudo em Portugal. Então, experiência deles. Experiência, ia falando a mesma língua, que era fácil, né? Então iam muito para Portugal. Agora, uma coisa antes de despedir, eu queria falar só um negócio. Quem é pessoal da superstição, né? Superstição é interessante falar isso aí. Ó o Zagallo! Eu também sou, às vezes. É isso aí. Valdir, um abraço, Valdir. Valdir almoçava com o Mário Travalini, que você conhece, Dino Sani. Isso. Comigo, nós almoçávamos lá na Moca. A galera que tem que lavar a camisa toda vez que quando ganha, né, tem que lavar a roupa para poder usar no próximo jogo, porque só vai com aquele, se ganhou, vai com aquele. Se perder, tem que trocar. Pô. Mas aí é o seguinte, tem interessante é o que está acontecendo. Quem mexe com numerologia tem o seguinte, o Brasil ganhou a Copa de 70, e depois levou 6 Copas sem ganhar, né? E quando ele chegou nos Estados Unidos, ele tinha 24 anos que não ganhava a Copa, de 70 a 94. E agora surgiu a mesma situação. 24. A última que nós jogamos, que nós ganhamos foi o Penta em 2002, e nós estamos jogando agora 26, exatamente 24 anos depois. Será que vai acontecer a mesma coisa? Então, será que não está combinado isso aí? É isso aí. Fala, pode falar. É interessante isso aí, né? Porque a pessoa é uma coincidência, não é superstição. Vamos pesquisar essas coisas, esses detalhes. Mas peraí, deixa eu falar. Zagallo, em 74, era o coordenador. A 2002 ele não estava, mas era o coordenador do Zagallo. O Zagallo está nessa barca aí de superstição. Eu ganhei uma camisa dele em 13 do Botafogo, que eu treinei no Botafogo mais jovem, né? Tinha cabelo. E aí eu treinei lá em General Severiano, e era o Adalberto. O Adalberto morava ali, eu ia na Escola de Educação Física do Exército. Eu nem sei se ele fez ali a Escola de Educação Física, o Adalberto. Estava com o Bonete, encontrei com o Adalberto. O Adalberto fez, lá tinha um curso da GAP, na minha época lá, a GAP era a Associação de Garantia do Atleta Profissional, né? E aí a escola passou a fazer, acho que 3 ou 4 anos. É o seguinte, a associação, os atletas, os ex-jogadores iam lá para a escola e faziam um curso lá de 6 meses lá na Escola de Educação Física. E esse curso eles faziam... Eu lembro da GAP, eu lembro disso aí, eu lembro que o Jairzinho que fez. Para capacitar aqueles ex-jogadores. E lá, quem fez aquele curso teve uma série aí, tem Félix, tem Jaime, tem tantos jogadores, Adalberto fez, acho que, se não me engano, o Jairzinho também fez. Jaime botou, ele fez. Faziam esse curso lá, porque definia quem seria para lá fazer o curso. Era ministrado na parte da manhã, depois eles tinham que trabalhar, claro, todo mundo, daí eles faziam o curso pela manhã. E teve muito tempo, e foi interessante esse curso. Depois parou. O BPF. Carlos César, o Kurtz, eu tive uma satisfação de dar aula ali na Escola de Educação Física do Exército. Eu lembro de muita gente, teve tanta gente, jogador famoso, mas eu lembro um deles que me impressionou.
Ele estava lá no fundo da classe e era um lateral que eu respeitava muito do Vasco, o Paulinho de Almeida. Oh, tinha figurinha dele e tudo. Nossa, nossa. E eu fui dar aula, estava ele e o Haroldo, vou te dar nome de alguns caras que eu lembro que é gente boa, acabou de vir falar comigo. Quando eu olhei para eles, e era para falar da Copa de 78, tática, técnica. E você olha para esse pessoal, você fala assim, pô, o que eu vou falar no bom sentido? Porque eles são muito especialistas nisso, entendem pra caramba, são da bola, tal, aquela história toda. Eu olhava para eles e falei, não posso patinar aqui. Grande Paulinho, nossa, jogou na seleção, jogou no Vasco, né? Esse jogador todo, teve o Newton Santos, fez o curso, Pampolini, que foi do Botafogo, tudo fizeram o curso. Era interessante o seguinte, porque tinha as aulas práticas, né, e tinha a aula teórica e a aula prática. Na hora da aula prática, a hora tática, que era coletivo, essas coisas, a arquibancada lá da escola, às vezes ficava cheia. O pessoal ia lá para dentro para assistir esse grupo fazer jogar, né? Claro, que do coletivo eles faziam um jogo. Pô, ia todo mundo para assistir essas feras ali, que ainda estavam jogando com aquela classe deles. Guarda um pouco para outra live, que agora eu tenho que terminar. Porque eu tenho medo que os caras cortam. Eles cortam e depois fica mais fácil para mim pôr no YouTube. Tem uns problemas técnicos aí. Curtis, te agradeço muito. Breve, vamos fazer bem breve, encaixar isso com o Mundial. A gente fazer isso aí. Se você quiser dar uma pesquisada também, ajudar aí, eu agradeço. Para não coincidir isso, não coincidir aquilo. Aí não precisa ser terça-feira exatamente, ou na terça eu faço normal, não tenho condição de ficar também, que eu vou ficar muito rico assim. Um dia bom seria bom após jogo do Brasil, né? Um dia seguinte. Exato. É interessante. Se houver esse tempo aí, você fala, eu topo e é legal. Claro que a BBC de Londres, a FIFA vai entender que a nossa live é mais importante. É verdade. Um abração para você. O Arthur aí, legal ver o pessoal da Escola de Educação Física da URCA. Emocionante, emocionante. Obrigado, viu? A gente se fala. Um abraço a todos. Esperamos, então, vamos aí dar apoio ao nosso Ancelotti, né, e apoiar, e vamos ver que nós temos que virar esse jogo, né? Porque há muito tempo atrás a gente já ia para as Copas já com toda aquela esperança maior. Hoje em dia tem uma esperança, mas a esperança é interessante ser mais tranquilo para uma Copa do Mundo, né? Mas com certeza os jogadores estão empenhados e você vê que há um estímulo maior assim, da própria CBF, de apoio todinho. Renovou antes o contrato do Ancelotti, que eu achei. É claro que a gente, em termo aí, seria perigoso, porque se não ganha, como é que fica? Porque o público brasileiro é muito exigente, mas confiou, ele também sabe, e é um grande técnico, né? Porque essa situação tinha que estar definida, né? Porque o treinador também não pode ir no peso nas costas, lá dizendo, esperando, bem, se eu ganhar, eu continuo, se não ganhar, talvez eu não fique. Então, é para dar uma segurança para ele e talvez até para dar um trabalho maior. Isso aí dá uma live, vamos falar dos nossos contratos. É isso mesmo. Obrigadão. Um abraço, foi legal falar com você, me diverti aqui, passando o tempo e aprendendo. Muito legal, espero que o público gostou aí. Esperar o curso vai se desligando e nós vamos se despedindo aí. Curte, a gente se fala. Um abraço para você, fica com Deus aí, viu? Tamo junto. Eu consegui a cópia, eu te mando, te prometo. Tchau. Obrigado, tchau. Um abraço a todos. Tchau. A nossa última live está também com o Curtis no YouTube. Vocês podem ver live com a gente lá, com tanta gente do futebol.
que eu acho muito importante. E essa da Copa do Mundo vai ser legal, vem um convidado, mas esses têm mais acesso comigo para fazer a live. Vou trazer algum convidado um dia, mas seria legal manter nossos comentaristas. Um abraço. O curso saiu. Eu quero agradecer de novo vocês e até a semana que vem, que eu passei do horário. Tchau. Terrona.